E acabou há pouco lá em Bálsamo, jogo válido pela 6ª rodada do Paulista Feminino. O Corinthians foi visitar o Mirassol e venceu por 4-1, exatamente 4-1 para as Brabas, que por enquanto fica na 3ª posição na tabela do Paulista. Nós vamos trazer para vocês aí a nossa análise e opinião e, claro, esse histórico de Mirassol 1, Corinthians 4. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino e o destaque esse jogo pelo Paulista Feminino de 2026, Mirassol e Corinthians, jogo realizado há pouco lá em Bálsamo. Mas antes, vou chamar aqui minha amiga Ana Júlia para deixar o recadinho para vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal e ainda não deixou o like. Fala aí, Ana Júlia. Oi, gente, eu sou Ana Júlia Giuzio e quero convidar vocês para conhecerem o Vlog do Franco. Se você curte futebol feminino, aqui é o lugar certo. Tem notícias, bastidores e muito conteúdo legal. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora apoiar o futebol feminino. Para você que já segue, meu muito obrigada. Um beijo, Franco. Valeu! Tá, então, gente, por favor, atenda essa pessoa maravilhosa que é a Ana Júlia, craque de bola. Então, se inscreva no nosso canal e deixa seu like, que é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado mais uma vez, Ana Júlia, por essa ajuda ao nosso canal. Um abraço para você e toda a sua família. Pois bem, galera, o Corinthians confirmou o favoritismo e goleou o Mirassol por 4-1 nessa quarta-feira no estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo, pela 6ª rodada do Paulistão Feminino. Jaqueline foi o destaque, como jogou bola já, quem? Na tarde, marcando os 2 primeiros gols das Brabas. Giovana foi a autora do gol das Leoas. Chimeia fez o gol contra. Naquele que foi o terceiro das visitantes, Érica fechou a goleada nos acréscimos, exatamente, e assim o Corinthians venceu por 4-1. Mas como os dois técnicos entraram em campo para este duelo, vamos começar com a técnica Emily Lima, que no caso aqui as Brabas são as visitantes. Ela foi aí com um time mais ou menos mesclado, com a Leilê, a Ivana Fuso, Érica e Letícia Teles, Juliette, Dai Rodrigues, Letícia Monteiro e a Jaqueline. Letícia Monteiro, para mim, é titularíssima, né? Vika Albuquerque e Gisela Robledo e a Belém Aquino. É o jogo da técnica, a escalação da técnica Emily Lima para enfrentar as Leoas, exatamente, do Mirassol, da técnica Karine Bossetti, que foi com a Ágata, a Riveiros, Chimeia, Catiele e a Dutra, a Raquel, Gabi Batista, Júlia e a Dani, Vicky e a Giovana, que marcou aí o segundo gol das Leoas na competição, né? Então, tá aí para vocês as escalações das duas equipes para esse grande jogo. Pois bem, meus amigos, e como é que foi o primeiro tempo? O primeiro tempo meio morno, Corinthians um pouco melhor na partida. A Jaqueline abriu o placar para o Corinthians em um golaço aos 6 minutos de jogo. A jogadora buscou o ângulo e acertou um chutaço de longe, sem chances de defesa. Jaqueline jogou demais nesse jogo. O Mirassol não sentiu o golpe e foi buscar o empate 9 minutos depois, aos 15. Após uma envolvente troca de passe, Dani deu assistência para Giovana, que dominou e soltou uma bomba no canto. Um golaço aí da Giovana, hein? As Brabas voltaram a ficar na frente aos 22 minutos. Agatha fez uma defesaça na finalização de Letícia Monteiro, que ainda bateu no travessão. O rebote foi direto para a área nos pés dela, da Jaqueline, que pegou de primeira para fazer o segundo gol dela na partida e assim terminar o primeiro tempo
o 2-1 para as Brabas. E o segundo tempo, o Corinthians voltou um pouco melhor, né? Dominou completamente o segundo tempo e ampliou a vantagem aos 26 minutos. Após cruzamento da direita, Simeia tentou o corte, mas mandou contra o próprio Patrimônio, marcando o gol contra. A vitória virou goleada nos acréscimos. Aos 50 minutos, Érica pegou a sobra de escanteio e cabeceou para fechar a vitória por 4-1. E assim o Corinthians sobe na tabela provisoriamente até o jogo do São Paulo, que é amanhã contra o Santos. Pois bem, e agora, como é que fica, gente? O Mirassol passa a não ter mais chances de classificação e está eliminado da competição, com a campanha de um empate e 5 derrotas, pessoal. Essa é a primeira competição da história do clube, que criou uma equipe feminina do zero para atender uma exigência da Conmebol para a participação da Libertadores masculina. E colocaram aí o Mirassol numa fogueira, que é disputar o Paulistão feminino, né, gente? Convenhamos, né? O Corinthians, por sua vez, chega aos 10 pontos e assume provisoriamente a terceira posição, ultrapassando o São Paulo, que pega o Santos nessa quinta-feira. E agora a agenda das duas equipes. Pela última rodada do Paulistão feminino, os dois times voltam a campo daqui a 2 semanas, na quarta-feira, dia 26. Às 18h30, o Corinthians recebe o Taubaté no Parque São Jorge, enquanto que o Mirassol visita o Santos em Santana do Parnaíba. Mas o Corinthians ainda tem no próximo fim de semana o compromisso pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino, onde vai a Bahia enfrentar o Bahia. O jogo é sábado às 17 horas, sábado dia 15 às 17h30. Bem, meus amigos, minhas amigas, o Mirassol foi uma equipe que não deu muito problema para as outras demais, né? Teve empate aí contra o Red Bull Bragantino, também cresceu contra o São Paulo e contra o Santos, mas não foi um time que deu problema para as demais equipes, né? Convenhamos, a primeira participação do Mirassol, eu não tô de acordo já colocar o Mirassol nessa roubada. Eu acho que tem que começar primeiro, né, depois, né, ir colocando o time, porque o Paulistão é um mini brasileiro. As melhores equipes do Brasil jogam no Paulistão, né? Inclusive o Taubaté aí pode entrar na elite o ano que vem, né? O Taubaté que está classificado para as quartas de finais da A2. Então, o Mirassol entrou numa roubada, mas fez o que pôde, né? A Karine Bossetti fez o que pôde, tem uma boa equipe individualmente, mas não é páreo, né, para enfrentar um Corinthians e as demais equipes. O Corinthians, na minha opinião, não teve nenhuma dificuldade para jogar. O Corinthians usou esse jogo como um treino, né, gente? Na minha opinião, o Corinthians usou esse jogo como treino para dar minutagem às meninas que estavam no banco, né, que entraram hoje. Então o Corinthians não teve dificuldade nenhuma para vencer o 4-1, teve o vacilo do gol da Giovana, mas também tem o mérito, né, do Mirassol, né, que trabalhou bem a bola, e a Giovana deu um chutaço para fazer para empatar naquele momento que a Jaqueline já tinha feito um golaço, né? Então o Corinthians não teve nenhum problema. No segundo tempo, então, o Corinthians poderia até sair com mais, uns 5, 6-1 no placar, né? Porque foi dominante na partida inteira. E agora dorme aí na terceira posição, até o São Paulo jogar nessa quarta-feira contra o Santos. Então, essa é a nossa análise de opinião, não tem muito o que falar. O Corinthians foi dominante na partida, né? Não teve dificuldade nenhuma pela minha leitura. Só no primeiro tempo sofreu um pouquinho, mas, né, até o time engatar aí a terceira, depois a quarta, quinta marcha e foi para cima. E aí o Corinthians saiu vencedor mesmo com o time mesclado. Então, gente, essa é a nossa análise e opinião desse jogo de Mirassol 1, Corinthians 4. A gente volta agora no pós-jogo de São Paulo e Santos, que acontece nessa quinta-feira. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado restante de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.